Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui pelo Telesaúde Goiás. Vim apresentar para vocês. Meu nome é Jeane, eu sou psicóloga, psicoterapeuta e professora. Sou funcionária pública da Secretaria Municipal de Saúde em Goiânia. Atualmente trabalho no CIPED, que é um centro especializado em crianças e adolescentes. Ministro aulas também aqui no Telesaúde Goiás. Sou também da Secretaria Municipal de Educação em Aparecida de Goiânia, um outro concurso, onde eu sou professora de artes e psicóloga. Sejam todos bem-vindos. Costumo dizer que as nossas aulas só terão algum sentido se vocês realmente prestarem atenção, discutirem comigo o tema e se vocês tentarem mudar a forma de sentir, pensar e agir no mundo um dia de cada vez. Se você conseguir melhorar 1% ao dia, está muito bom, Hoje o tema da nossa aula é Segredos das Famílias Felizes. Nós vamos ver que não existe uma família ideal, Não existe nenhuma família que é 100% feliz o tempo todo. Mas hoje nós falaremos sobre algumas dicas para que a gente possa viver melhor, conviver melhor, de maneira mais harmônica com a nossa família. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sempre começo as minhas aulas, quem já assistiu sabe, com algumas reflexões saudáveis, que são algumas perguntas para que você possa refletir e, no decorrer da aula, nós iremos tentar juntos aí responder essas questões. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí pelo chat, pode fazer, a gente responde durante a aula. Essa aula está sendo ao vivo e também vai ficar gravada sempre, Vai estar lá no YouTube. Se você preferir perguntar depois, então no final da aula eu sempre deixo o meu nome, telefone, e-mail, WhatsApp, então você pode perguntar por ali também, tá bom? Primeira pergunta, o que é família? O que nós chamamos de família? Quais são os tipos de família? Outra questão super importante, eu amo a minha família? Por que as pessoas brigam tanto, principalmente aí nesse momento atual, diante dessa pandemia, Diante dessa pandemia as pessoas estão cada vez mais ansiosas, depressivas, estamos passando muito tempo em casa, em isolamento, então conviver todo mundo junto ali é muito complicado, então as pessoas brigam muito. Próxima questão, o que eu posso fazer para ter uma família mais harmoniosa, para ter uma família mais feliz? Outra questão, eu tenho feito a minha parte para colaborar com o meu equilíbrio emocional e com o equilíbrio emocional da minha família, das pessoas com as quais eu convivo? Porque o que a gente percebe muito, é a pessoa se esquivar. A pessoa colocar a culpa no pai, na mãe, nos irmãos, no esposo, na esposa, nos filhos. E aí? O que você pode fazer para agregar valor, Para colaborar com esse equilíbrio intrapessoal e interpessoal? Outra questão importante, uma pessoa desequilibrada emocionalmente pode afetar o equilíbrio emocional da família? Próxima questão, podemos brigar na frente das crianças? Será que isso é bacana? Será como é que fica as nossas crianças, Participando ali de brigas, confusões, como é que fica? Será que é melhor um acordo razoável do que uma boa briga? O que vocês acham? Então vamos começar a nossa aula pensando nessas questões, ok? Vamos lá. Vamos definir família. O que é família? Designa por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando o que a gente chama de lar. Uma família tradicional
é formada, né, normalmente é formada pelo pai e a mãe, unidos por um matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Essa é a família conhecida como família tradicional, ok? A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. Então vem outra pergunta: como você tem educado seus filhos? Você tem sido o exemplo para os seus filhos? Vocês aí do outro lado da telinha, né? Que estão assistindo a minha aula e que são pais, são mães, são tios, são avós, são madrinhas, padrinhos. Vocês têm colaborado para que essa criança se desenvolva da melhor maneira possível? O ambiente que você está oferecendo para essa criança, ele é favorável ou ele é desfavorável? É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais, que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações, não é? Hoje eu estava conversando com alguns pais na escola onde eu ministro aulas pela manhã, e eu estava deixando bem claro para eles que quem educa os filhos, ou pelo menos quem deve educar os filhos, são os pais. É lá no seio da família, não é? Que deve ocorrer a educação. Porque, infelizmente, nós nos deparamos com pais que colocam o filho na escola e acham que quem tem que educar são os professores. Espere um pouquinho, né? Cada um no seu papel. Então, quem tem que educar as crianças são os pais. São os responsáveis por essa criança, tá certo? Então é muito importante você começar a pensar: o que eu tenho feito de melhor e de pior na educação dos meus filhos? O que eu preciso mudar, tá? Vamos pensar nisso e vamos começar a mudar para melhor hoje, ok? Ambiente familiar. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de alguns membros. Volto a dizer, não existe família ideal. Toda família briga, toda família, né? Às vezes tem as suas discussões, os seus desencontros, mas vamos tentar harmonizar esse ambiente. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam realmente essa unidade familiar. Além da tradicional estrutura familiar denominada nuclear ou elementar, as transformações sociais e culturais proporcionaram a existência de diferentes estruturas familiares. Então eu quero citar algumas estruturas familiares, não é? Diferentes daquela tradicional que eu acabei de explicar. Então vamos lá. Nós temos uma família, não é? Chamada família monoparental. Como é que é isso? Ela é composta por apenas um dos progenitores, ou o pai ou a mãe, que é o famoso, a gente chama de pai, né? Pai, enfim. Os motivos que possibilitam essa estrutura são diversos e englobam causas circunstanciais, por exemplo, morte de um dos cônjuges, abandono ou divórcio, ou ainda decisão própria, certo? Então eu costumo dizer para o meu filho, por exemplo, para exemplificar, que eu sou mãe dele, eu sou pai e mãe, não é? Porque meu esposo faleceu, então hoje eu sou pai e mãe do meu filho. Vejo pessoas, não é, que não querem casar, mas querem adotar um filho, então cai também nessa família monoparental, ok? Dúvidas? Só perguntar. Nós temos outro tipo de família que chama família comunitária. Como é que funciona? Nessa estrutura, todos os membros adultos que constituem um agregado familiar são responsáveis pela educação da criança. É um acordo que a família faz. Por exemplo, eu conheço uma família que eles moram numa chácara e ali moram
pai, a mãe, as crianças, o avô, a avó, a tia, tal, uma série de pessoas juntas, e eles combinaram entre si que todos eles podem educar a criança, né? E as crianças têm que obedecer a todos, enfim. Então, é uma família que a gente chama de família comunitária. Temos um outro tipo de família que é denominada família arco-íris, que é constituída por um casal homossexual, 2 mães ou 2 pais, ok? Temos uma outra família chamada família contemporânea, que é caracterizada pela inversão dos papéis do homem e da mulher na estrutura familiar, passando a ser a mulher a chefe da família. Abrange a família monoparental também, constituída por mães solteiras ou divorciadas. Então, é comum hoje a mulher falar para o esposo: olha, meu amor, você fica em casa cuidando das crianças, que eu vou trabalhar, não é? E eu vou realmente, entre aspas, bancar, né? Eu vou trazer o dinheiro para dentro de casa, eu vou pagar as contas, e você fica em casa cuidando das crianças, ok? Também é um outro tipo de família, que a gente chama de família contemporânea. Nós temos também outros conceitos de família. Família real, por exemplo, é constituída pelo soberano, um rei ou uma rainha, e todos os seus descendentes. E temos também a chamada Sagrada Família, constituída pela tríade cristã, para quem é católico, né, e acredita, representada pela Bíblia Sagrada, Maria, José e Jesus, ok? É isso. Então, a primeira pergunta de hoje, além daquelas que a gente fez lá no início da aula: existe família ideal? A resposta é não. Não existe família ideal ou um modelo pré-determinado de família, certo? Existem famílias que a gente chama de reais, e a realidade não é linda, maravilhosa como na teoria. Na teoria fala: olha, tem que manter a harmonia o tempo todo, não pode brigar e tal. Na prática não é bem assim. Na prática a gente vai perceber que é um pouquinho diferente, certo? Independente da sua configuração, a família continua sendo a instituição social responsável pelos cuidados, proteção, afeto e educação das crianças pequenas, ou seja, é o primeiro importante canal de iniciação dos afetos, da socialização e das relações de aprendizagem, ok? Como são as famílias que a gente fala famílias reais ou famílias de verdade, que são as nossas famílias, a minha, a de vocês, não é? Toda família, pessoal, seja ela a estrutura que for, tem as suas lutas, as suas dificuldades, as suas alegrias e as suas conquistas, não é? A gente planeja um dia maravilhoso com a nossa família e às vezes ele não vai sair redondinho como a gente planejou. E aí? E aí nós precisamos encontrar formas, meios de negociar. Nenhuma família é totalmente feliz o tempo todo, como eu disse lá no início da aula, visto que as pessoas sentem, pensam e agem de maneira diferente. Isso às vezes, ou na maioria das vezes, gera conflito, não é? Então para pensar um pouquinho. Tem dia que eu levanto, vocês também, que a gente olha no espelho e fala: nossa, será que não pode dar um del e virar fumaça? Não. Às vezes a gente enjoa de nós mesmos, não é verdade? Às vezes você olha no espelho e fala: nossa, eu preciso mudar, estou enjoada de mim. Agora você imagina uma pessoa ou pessoas que convivem com você todos os dias na mesma casa, que pensa diferente, que sente diferente, que age diferente. Vai ter conflitos? Claro que vai. Mas aí eu volto à pergunta: é melhor um acordo razoável ou uma boa briga? Pare para pensar nisso, tá? Bom, não existe então família perfeita, mas é possível fazer pequenas coisas para tornar a vida muito mais feliz e prazerosa. É disso que eu vim falar hoje com vocês, tá? Então o objetivo da aula de hoje é exatamente esse: discutir e apresentar algumas dicas sobre como lidar com a educação dos filhos e os conflitos entre os casais, ajudando-os a construir relações mais saudáveis, verdadeiras e, sobretudo, gratificantes.
Precisamos repensar juntos, e essa é a proposta da aula de hoje, e aprender formas de superar as dificuldades e os dilemas comuns das pessoas que vivem sob o mesmo teto, desde como cuidar das crianças até como se entender com a sogra, né? Que a gente vê aí muitas reclamações em relação às sogras. Eu sou uma pessoa, assim, muito privilegiada por Deus, porque eu sempre me dei muito bem com todas as minhas sogras, mas a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas não é bem assim, né? Por isso que eu acho que existem aí tantas piadas de sogra, né? Infelizmente. Vale a pena compreender melhor a sua família e observar com mais atenção o comportamento de seus parentes, estreitando os laços e fazendo com que o convívio seja cada vez mais gratificante. Então, manter a unidade familiar requer esforço por parte de cada um dos membros que compõem a família. E eu quero dizer que para nós, psicólogos, também é muito difícil. E eu quero falar de um exemplo que eu nunca me esqueci, né? Eu tive uma professora, em uma das minhas pós-graduações, uma professora que eu amo demais, hoje é minha grande amiga. E ela falava, né, na pós-graduação que não é bacana você bater nas crianças, que não adianta, que a lei não permite, que poderia colocar de castigo as crianças desde que não fossem castigos assim, que deixava a criança transtornada e tal. Castigo tipo, para, senta naquele banquinho ali e pensa no que você fez. Você acha que é correto o que você fez? E ela falava isso para nós, né? Como ela é até hoje muito amiga da minha família, nos finais de semana ela ia com essas crianças e o esposo para uma chácara que a gente tinha, sabe? E aí lá ela às vezes dava um tapinha no menino, né, e tal. Aí eu falava para ela, professora, você vai me deixar doida? Porque em sala de aula você fala que não pode nem dar um tapinha, né? E como que aqui você dá? Aí ela brincava comigo, Jeane do céu. Na teoria é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática é complicado, esses meninos são atentados demais, né? Então ela brincava assim. Quer dizer, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque é realmente muito complicado. E digo mais ainda, não existe receita para bolo, como ser a melhor mãe do mundo, como ser o melhor pai do mundo, né? Não existe isso. E digo mais para vocês, todos nós erramos na criação dos nossos filhos. Todos nós erramos. Agora, eu quero deixar uma mensagem muito importante para vocês. Eu também erro muito com meu filho, mas quando eu percebo, né, que eu passei da conta, que às vezes passo, né, eu olho para ele e falo, meu filho, me perdoa, eu acho que hoje eu fui demais, né? E ele, mamãe, tá perdoada, não sei o quê, eu também erro muito com a senhora. Então é importante você ter esse diálogo aberto com seus filhos. Tem pais que falam assim, mas eu não vou pedir desculpa, eu não vou pedir perdão nunca para o meu filho, que ele vai pisar na minha cabeça. Não existe isso. Tá? Assim como você quer o respeito dos seus filhos, você também precisa respeitá-los. Você precisa dar o exemplo para eles. Porque, pensa comigo, imagina que nós somos uma xícara. Essa xícara vai enchendo, enchendo, enchendo. Vai chegar um momento que apenas uma gota a xícara vai derramar, não vai? E normalmente quando a xícara derrama, não é? Nós vamos, às vezes, maltratar, ou na maioria das vezes maltratar, quando essa xícara enche, quem? Gente, quem a gente mais ama, quem está ao nosso lado, certo? Às vezes você passa um problema num trabalho, passa um problema no outro, chega em casa com a cabeça, desse tamanho. Aí a sua criança vem e faz um negócio que você não gostou. Aí é que está o X da questão. Você precisa ter muito equilíbrio emocional para não pegar tudo que você sofreu naquele dia e jogar em cima da sua criança, tá? Eu aposto que vocês já passaram por isso, eu também. Então, se já aconteceu ou se acontecer isso com você, respira fundo, tá? E peça perdão, peça desculpa para os seus filhos, ok? Não tem problema algum em dizer isso. Olha que bacana essa frase. Viver é fácil, difícil é conviver. Vocês concordam com essa frase? Eu concordo.
É muito difícil conviver, principalmente agora, em época de pandemia, em época de isolamento social, não é? As pessoas brigam porque têm, conforme eu falei anteriormente, opiniões diferentes, valores diferentes, hábitos e manias diferentes. Então, conviver com o diferente é muito difícil, tá? Pense nisso. Mágoas e tensões não resolvidas também dificultam os relacionamentos. Concordam comigo? Por aquilo que o outro faz ou por aquilo que o outro deixou de fazer, por imaginações, por disputa de poder e por egoísmos, as pessoas estão perdendo o equilíbrio emocional. Isso tem afetado as nossas famílias. Eu tenho consultório, particular, além de ser funcionária pública também da Rede SUS em Goiânia. O que acontece? Eu vejo muito reclamação de mães e de pais dizendo assim, por exemplo, as mães falam, eu gostaria de receber mais abraços e beijos do meu esposo, mas eu te amo, ele é um excelente esposo, mas ele é muito seco, por exemplo. Eu ouço muito isso, tanto do esposo quanto da esposa. Aí eu pergunto para a pessoa, quando eu faço terapia de casal, eu falo para o esposo, você está ouvindo o que a sua esposa está dizendo? O que você acha disso? E aí o rapaz fala, olha, eu não recebi isso quando eu era criança. Meus pais nunca me beijaram, nunca me abraçaram, nunca disseram eu te amo. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Eu não aprendi, eu não sei como fazer, eu tenho vergonha, eu tenho receio, eu não sei como fazer. Então, para vocês que estão carentes aí, precisando de um beijo, de um abraço, de um eu te amo do seu cônjuge, o que acontece? Tenta observar como essa pessoa foi criada. E lembre-se, não tem como a pessoa dar aquilo que ela não teve, o que ela não tem. Então, precisa de uma reestruturação. Às vezes precisa de uma psicoterapia individual, ou precisa de uma psicoterapia em família, não é? Isso pode ser revertido? Claro que pode, Vou dar um outro exemplo do meu filho. Eu sou muito carente, todo mundo sabe disso. E o meu filho tem muita dificuldade de dizer eu te amo, de beijar, de abraçar. Então ele entrou para a terapia, ele precisou de todo um trabalho e hoje ele já consegue beijar, abraçar, dizer eu te amo. Não que ele não me ame, eu sei que ele me ame muito, mas ele tem dificuldade de demonstrar isso. Então, se as suas crianças, ou seu esposo, ou a sua esposa tem dificuldade de demonstrar afeto, tente verificar o porquê disso, tá? A forma como a pessoa se comporta hoje, presta bastante atenção, vou repetir. A forma como a pessoa se comporta hoje tem toda uma história de vida por trás de determinado comportamento atual, Então você não pode exigir que a pessoa seja igual a você. Às vezes você é uma pessoa carinhosa, mas a pessoa que você vive não é. Paciência. Vamos entrar num acordo, combinado? Você cobra menos e a pessoa tenta doar mais um pouquinho. Isso é entrar num acordo. Mas você só vai conseguir entrar num acordo através de um excelente diálogo, de um diálogo saudável, de um diálogo construtivo. Ok? Vamos lá. Nosso lar e nossas atitudes. Nossa casa deve ser um lugar aprazível, um lugar seguro, onde nossos filhos se desenvolverão de maneira mais saudável. Existem pequenos gestos que podem colaborar grandemente para que se construa uma família assim. Vamos ver alguns exemplos? Olha aí. Muito importante você receber cada um que chega na sua casa com muita alegria. Então, valorize a chegada dos membros da família em casa. Os pais, grande dica para vocês hoje, tá? Os pais devem receber os filhos com celebração, com abraços e beijos. A chegada deles em casa deve ser um motivo de muita alegria. Então, presta atenção. Se você é pai e mãe, tio, avô, avó, cuidador, está lá na sua casa assistindo televisão e alguém da sua família chega, nossa, aconteceu um negócio bacana, mamãe, comigo da escola, eu posso te contar? Não, meu filho, agora não, pare um pouquinho, eu estou assistindo aqui a minha novela. Não, está errado, desliga a sua novela,
né? Desligue a sua série lá, o seu filme, a sua música, para o que você está fazendo, se for possível, se for o caso, e dê atenção para o seu filho. Depois você volta para a sua novela. Para e pensa, o que é mais importante? O seu TikTok, o seu Instagram, o seu WhatsApp, a sua série, a sua novela ou o seu filho que teve uma coisa importante na escola e quer te contar nesse momento que ele está chegando ali. Então, eu quero dizer a vocês que quem chega na sua casa é muito mais importante do que qualquer rede social. Tá certo? Pense nisso com carinho. Outra questão importante. Os pais devem exaltar a alegria com pequenas vitórias dos seus filhos. Ensine os filhos a se alegrarem com o sucesso dos irmãos, porque entre irmãos há muita, às vezes, discórdias, né? Ciúmes. Então é importante mostrar que todos são importantes para você. Ensine-os a esperar a sua vez para receber algo bom. E quando isso acontecer, todos da casa devem celebrar juntos. Mostre que a inveja é algo muito ruim. E celebrar a conquista do irmão faz bem para a família. E outra coisa importante que eu vejo nas famílias, vejo muito, até lá em casa mesmo, com as minhas amigas, meus amigos contarem dos filhos, né? Principalmente quem tem filhos adolescentes. Eu estava em casa trabalhando e o meu filho chegou da escola e falou: mamãe, tem uma novidade muito grande, muito boa para te contar da minha nova escola. Aconteceu algo inédito e não sei o que e tal, né? E eu falei: nossa, o que será que aconteceu de tão importante para ele? E eu falei: claro, meu filho, pode contar o que aconteceu. Mamãe, a menina que eu tô gostando na escola me deu um beijo no rosto, né? Isso para mim é algo comum, né? Ganhei um beijo no rosto de alguém que eu gosto, bacana, né? Mas não é algo assim estrondoso. Mas para ele, pessoal, para ele aquilo era a coisa mais importante do mundo. Então, o que eu falei? Nossa, que bacana, meu filho, vem cá, vamos conversar mais um pouco. Como é que foi isso? Me conta aqui. Então, você tem que celebrar junto. Porque, repito, as pessoas sentem, pensam e agem diferente. Para você aquilo pode parecer, nossa, mas um negócio tão pouco, né? Tão pouco. Para ele não é, para você é, para o outro não é. Então é muito importante você olhar para o outro com os olhos do outro. Porque se você for olhar para o outro com os seus olhos, você não vai conseguir ter empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então naquele momento, né, eu achei aquilo tão assim, né? Nada estrondoso, mas para ele era. Então, o que eu fiz? Eu olhei para ele com os olhos dele. Aí eu consegui ter empatia com ele. Entendeu? Então, é isso que vocês devem tentar fazer. É fácil? Não, não é fácil. Mas é muito importante. Tá bom? Vamos lá. Muito importante você contar histórias, né? Promover a conversação, o diálogo entre você e sua família, você e seus filhos, né? Crie um espaço para os pequenos contar um pouco do seu dia. Tente compartilhar histórias, fatos, fotos, bons momentos, ensinos, valores, tá? Seja melhor que o melhor amigo das crianças. Que eles tenham prazer na família. Por quê? Se você não adotar o seu filho, cuidado. Muito perigoso o traficante adotar o seu filho, o mundo da prostituição adotar seu filho, não é? O mundo dos vícios, das drogas, do álcool, muito perigoso. Se ele não tem prazer de estar em casa, ele vai ter prazer de estar aonde? Na rua. E é aí que mora o perigo, tá? Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês, tente tirar os seus filhos do mundo virtual, pelo menos um pouquinho. Não é? Infelizmente, eu vejo pais chegando no consultório falando para mim assim: doutor, eu deixo meu filho 24 horas aí no celular, quando não está na escola, nos jogos aí da internet, enfim, para me ter sossego. Doutor, eu preciso de sossego, senão eu vou enlouquecer. Enquanto meu filho está no celular ali, ó, desse jeito aqui, parecendo um robozinho, né?
eu estou sossegado, eu estou sossegada. Gente, tá tudo errado. Pior que isso é ver um filho pedindo atenção do pai e o próprio pai ou a própria mãe está pior do que os filhos ali, ó, no Instagram, Facebook, séries, né? Netflix, TikTok e tal. Não estou dizendo para que vocês saiam das redes sociais, não é isso. Eu estou querendo dizer que o nosso tempo é valioso e que vocês precisam ter tempo para brincar de bola com seus filhos, andar de bike, fazer uma caminhada no parque, levar ao cinema, ler um bom livro, contar história, resgatar aquelas brincadeiras antigas, mostrar para eles o que é um carrinho de rolemã, aquelas brincadeiras antigas, o que é jogar bete. Eles não sabem nada disso. O que é um biloquê, ensinar a jogar dama, xadrez, sabe? Tem tantas formas de vocês resgatarem isso. E quero dar mais um exemplo. Esses dias foi aniversário da minha filhada, né? E eu tenho outra afilhadinha também da idade dela. Eu falei, olha, o presente que eu vou te dar é pegar você e o seu priminho. Nós vamos aonde vocês quiserem. Só que o celular vai deixar em casa. Então eu passei o dia inteiro com esses meninos andando de bike, fui no shopping, comprei uns jogos educativos. Nós rimos, brincamos demais, lanchamos, mas eles sem celular. No final do dia eu chamei para uma conversa. Falei, e aí, vocês morreram sem o celular? Dindinha, você sabe que foi até divertido, eu gostei, né? Então quer dizer, foi uma experiência agradável para eles. Porque normalmente, quando não estão na escola, estão aonde? No celular, nos jogos, nos computadores, tá? Então, repensem isso. Essa é a parte mais importante da aula de hoje, tá? Coloque seu casamento em primeiro lugar. Seja para os seus filhos um exemplo real de amor entre, marido e mulher. Não importa a estrutura da sua relação, mas você tem que demonstrar carinho, tá? Há muitas famílias onde as crianças vão em primeiro lugar. Isso é um erro, porque o casal tem que vir antes, não é? Tem casais que falam assim, não, hoje eu vou dormir lá no quarto com meu filho porque ele precisa de mim e deixa o marido ou a mulher de lado. Está errado, né? As crianças vão sair de casa em algum momento. Os que começaram a família devem terminar juntos, se for possível, porque isso é algo vitorioso. Claro que se um casamento não estiver dando certo, não é? Vocês vão tentar ser felizes, vão. Até o momento que vocês perceberem que são mais felizes separados do que juntos. Aí, obviamente, é a hora de se separar. Mas tenta um pouco, não é? Vamos tentar resgatar esse casamento antes de desistir por qualquer motivo. Hoje as pessoas casam e descasam como trocam de roupa. Será que está correto isso? Então pensa antes de casar, né? Muito importante, gente, alimentação. Um horário de café da manhã, de almoço, de jantar, de um lanche. Se possível, vamos comer todos juntos ali na mesa. É um momento sagrado, né? Para quem acredita em Deus, para quem é cristão, faça uma oração antes e vamos comer todo mundo junto ali, vamos sentar juntos à mesa, né? A família que se senta para comer, né? Um não se levanta contra o outro, isso é bíblico, não é? Jantares de família são essenciais. Esse é um tempo para se conectar. Agora, infelizmente, sabe o que eu vejo muito em muitas famílias? As crianças e os adultos até sentam na mesa para comer, mas enquanto estão comendo, estão ali no celular, ó, comendo no celular. Olha aqui o celular, está aqui no celular, o outro está lá no celular. Peraí, o que está acontecendo com as famílias? Tá? É o momento em que se olha nos olhos com alegria. Os olhos são as janelas da alma, através deles que transmite o amor. Não é verdade? Então, vamos olhar mais nos olhos. Vamos abraçar mais a nossa família. Vamos beijar mais. Vamos dizer eu te amo. Porque a nossa vida aqui na Terra é uma passagem. Aqui é uma escola. A nossa casa não é aqui. Então, a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia aqui na Terra. Pense nisso com carinho. Tá certo? Então vamos pensar. O ideal é ter no mínimo 4 jantares em família por semana. Esse é o ideal.
E o real, o que você consegue fazer? Pelo menos 3, 2, já está de bom tamanho, melhor que nenhum, tá? Então, pare e pense nisso que eu estou falando com vocês, tá? Façam coisas juntos, como eu acabei de dizer. Criem atividades em família, atividades que unam a família. Por exemplo, se vão fazer churrasco, divida as tarefas. Um acende o fogo, o outro tempera a carne, o outro vai no açougue buscar a carne, o outro coloca as bebidas na geladeira, outros pegam a bebida da geladeira e põem à mesa, outros no final vão ajudar a lavar ali as louças, outros vão enxugar, outros vão guardar. Tenta fazer coisas juntas, tá? Façam coisas em conjunto todas as noites que for possível. Você chega cansado do seu trabalho, que tal fazer uma caminhada no parque, andar de bike com seus filhos, não é? Contar história para as crianças, falar dos seus familiares, dos personagens bíblicos, dos seus antepassados, ouvir como é que foi o dia da criança, né? Até mesmo serviços domésticos podem ser feitos junto. E no mais, exercite a paciência. O meu filho, a partir de 5 anos, eu já comecei a ensinar ele. Falei, olha, eu acho que você já consegue arrumar o seu quarto. Ensinei a ele, levanta e já arruma a sua cama, arruma o seu guarda-roupa, coloca as suas roupas para lavar lá na máquina que a mamãe vai lavar. Pega as roupas da máquina, a partir de 12 anos ele já começou a fazer isso. Pega as roupas da máquina e vai estender as roupas. Entendeu? Então, é muito importante para a criança ajudar nas tarefas domésticas, tá? A família, ela deve vir sempre antes dos amigos. As amizades são importantes demais, né? Principalmente as amizades boas, que trazem alguma coisa de valor, de moral para nós. Mas a família, ela sempre tem que vir antes, tá certo? Então, tenham regras, mas entendam que as crianças precisam de diversão e algumas vezes vocês podem quebrar algumas regras, né? Quando os filhos ficam entediados e apáticos, eles procuram excitações fora de casa. E é quando os amigos se tornam mais importantes. Você precisa, com urgência, mostrar para o seu filho, mostrar para a sua filha, que você, mãe, é a melhor amiga deles. Que você, pai, é o melhor amigo deles. Então, eu falo muito para o meu filho, eu falo, meu filho, a mamãe é a sua melhor amiga. Então, pode contar tudo para a mamãe. Se você errou, não tenha medo de contar. A mamãe nunca vai brigar com você se você falar a verdade. Agora, se você mentir, aí você sabe que a mamãe não vai gostar. Não é? Então, apronta o que aprontar. Você chega aqui e conta para a mamãe, que a mamãe vai te entender. Então, mostre para o seu filho que o diálogo é muito importante e que você é a melhor amiga dele, que você é o melhor amigo dele. Tragam seus filhos para o seu lado. Tenha moderação com as atividades extracurriculares, né? A mãe torna-se um chofer, um motorista, e os filhos nunca estão em casa ao mesmo tempo. Não sobrecarregue as nossas crianças, tá? Pense nisso. Tem pais que, para ficarem livres dos filhos, dão um celular e falam, pode ficar aí 24 horas. Outros pais colocam os filhos na aula de inglês, português, espanhol, japonês, que mais? Balé, teatro, televisão, dança, aulas particulares das matérias da escola e uma série de outras coisas. Aula de lutas. Peraí, eu acho que é importante essas aulas, mas não sobrecarregue os seus filhos. Eles precisam de um tempo com vocês. Não tente ficar livre das suas crianças. Eu coloco na aula de tudo quanto há. Para mim ter paz. Olha, vai chegar um dia que os seus filhos vão casar e vão embora. Aí vocês vão falar, meus filhos, vem para cá. E eles vão falar, não dá, eu estou aqui com a minha família. Então é importante você sentir, você participar do crescimento do seu filho e da sua filha. Certo? Crie as suas próprias atividades extraescolares, por exemplo, conforme eu já disse, ande de bike com seus filhos, caminhe com ele no parque, seja você o professor particular dele,
Eu sei que você domina uma disciplina ou outra, então eu falo, meu filho, ó, mamãe não vai pagar professor particular de você não. À noite a mamãe tem um tempinho, vem cá, deixa eu te ensinar português aqui. Deixa eu ver o seu caderno de tarefas se está completo. Vem cá, vamos aqui. Não está completo? A mamãe vai te ajudar a completar o seu caderno. Faça isso. Transborde amor, dê amor. Se você quer receber amor dos seus filhos, dê amor, tá? Crie rituais em família, muito bacana. Rituais são marcos que nos fazem lembrar de valores de família. Eles devem ser exclusivos para a sua própria família. Uma noite de pizza semanal, um culto doméstico de ação de graça. Não importa se você é católico, evangélico, espiritualista, mas ore, né? Reze, faça um culto no lar, pelo menos uma vez por semana, né? A comemoração dos aniversários de forma mais íntima, algo que se repete de forma rotineira e em família. Rituais tendem a manter a unidade quando repetida ao longo do tempo. Jesus criou a ceia para que os seus seguidores se lembrassem dele, da sua morte e da sua ressurreição. E eu quero dar um outro exemplo para vocês. Eu e meu filho, a gente quase não se separa, até porque somos só nós dois nesse momento. Aí, os primos pediram para ele fazer uma viagem, sem mim, né? Falei, pode ir, pode levar. Aí eles chegaram lá em casa falando, Jeane, impressionante, nós fomos almoçar e lá onde nós estávamos, naquela fazenda, não tinha o hábito de orar antes do almoço. Aí o seu filho, né, pequenininho, falou, gente, peraí, primeiro vamos orar. Então, todo mundo achou aquilo muito engraçado, porque na época ele era muito pequenininho. Mas o que acontece? Ele aprendeu aquela rotina de fazer uma oração antes de se alimentar. Bacana isso, né? Então, transmita essas coisas para os seus filhos. Incentive a harmonia no seu lar. Rivalidade entre irmãos deve acabar com isso. Você deve dar o exemplo, tá? Tente mostrar como eles são felizes por terem irmãos. Ter irmão é bom demais, não é? Vocês têm irmãos? É maravilhoso ter irmãos. Não valorize e não aceite as fofocas das crianças. Ensine a pedir perdão olhando nos olhos e verbalizando. O que recebe o pedido de perdão também deverá ser ensinado a dizer, irmão, está perdoado. Irmã, está perdoado. Ok? Vamos lá. Mantenha o tom de voz baixo. Lembre-se que as crianças prosperam na estabilidade. Deve haver um ambiente calmo em casa. Converse com seus filhos, dê-lhes regras rígidas e puna-os quando necessário, mas não perca o controle, não grite. Há uma diferença muito grande, né, entre autoridade e autoritarismo. Então você tem que mostrar para o seu filho, para a sua filha, que você é a autoridade máxima na vida dele. Ele não tem que ter medo de você, ele tem que ter respeito por você. E são coisas bem distintas, coisas bem diferentes, tá? Se você gritar com as crianças, mostra que você está fora de controle e cria um ambiente não pacífico. Você perde o respeito das crianças. Nunca brigue na frente das crianças. Eu estou agora respondendo uma questão lá do início. É interessante brigar na frente das crianças? Claro que não. Todo casal briga? Sim. A maioria, eu digo 99,9% dos casais, uma hora ou outra vão brigar. Só que se for preciso fazer isso, ou melhor, se vocês não conseguirem ficar sem brigar, eu só peço, por favor, tentem discutir longe das crianças, porque senão essas crianças vão crescer traumatizadas, tá? Vamos preservar as nossas crianças. Se os seus filhos assistirem suas brigas, explique a eles, peçam desculpas e dê uma satisfação. Então, se você não conseguir segurar a onda, chega depois para o seu filho, para sua filha e fala, olha, me perdoa, não queria brigar com seu pai, perde você, me perdoa, tá? Tranquilizar o coração das crianças é muito importante. Eles acreditam em tudo que ouvem, por isso, muito cuidado com o que você fala, tá? Eles levam muito a sério o que você fala, então, muito cuidado com os palavrões, tá? Muito cuidado com os nomes feios que às vezes vocês falam. E eu também, né? Às vezes, quando a gente menos espera, sai um palavrão da nossa boca. Acontece com todos nós, né?
Não ocupe todo o seu tempo com o trabalho, tá? Então, muito cuidado. Trabalhar é bom? É, mas a vida não é feita só para trabalhar. Deixe um pouquinho, não é, do seu tempo para as suas crianças, tá certo? Eu vejo pais que querem substituir a presença com presentes. Nossas crianças não carecem de presentes, né? Elas carecem muito mais da nossa presença, do nosso amor, do nosso afeto, do nosso diálogo, da nossa presença. Pense com carinho nisso. Tenha brincadeiras, apelidos íntimos, então é muito importante você falar, por exemplo, para o seu filho, cowboy do papai, a princesa da mamãe, meu xodózinho, meu campeão, minha mocinha. Isso é importante porque cria vínculos. Pense nisso, tá? E apelidos, né, que não ferem as pessoas, que não tenham nada a ver com bullying. Apelido carinhoso que a pessoa gosta, tá? Tente manter uma comunicação saudável, porque em uma família feliz as pessoas comunicam um com os outros em linha direta. Então façam feedbacks constantes e uma avaliação 360 graus. O que significa uma avaliação 360 graus? Significa, por exemplo, que você vai falar tudo que seu filho precisa ouvir, tá? E depois você vai pedir para o seu filho de volta para ele falar o que você precisa ouvir. Isso é importantíssimo. Então, mantenha sempre aberta a porta do diálogo. Ouçam mais os seus filhos, ok? Dê sempre um bom exemplo, tá? Então, veja bem, se você prometer alguma coisa para uma criança, pelo amor de Deus, criatura, cumpra o que você falou. Se você não conseguir cumprir, justifique com verdades, tá? Então, os pais devem olhar nos olhos das crianças, né, com amor, tá? Você tem que tentar alcançar o coração dos seus pequenos. A melhor forma de você abraçar os seus filhos é você conseguir abraçar o coração dos seus filhos, é você conseguir abraçar a alma dos seus filhos. Claro que tem que disciplinar quando necessário, né? Bater não, tá? Não é viável. Às vezes colocar de castigo, às vezes tirar um celular, às vezes tirar um tablet, sim, né? Mas você deve explicar para ele quando for disciplinar o porquê que você está tomando o celular dele. Não é tomar e ficar por isso mesmo. Tá certo? Então, justifique aquele ato disciplinar que você está fazendo ali, ok? Para refletir, os pais são os responsáveis pelo ambiente onde os filhos crescerão. Eles devem valorizar tudo que diz respeito à família. Valorize as pessoas em primeiro lugar, depois o patrimônio. Gente, eu vejo pais falando assim, olha, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu trabalho demais, mas eu dou o melhor carro, eu dou a melhor comida, eu dou a melhor roupa, eu só dou roupa de marca. Não é isso que a sua família precisa. A sua família precisa do seu tempo, do seu afeto, do seu carinho. Você precisa trabalhar? Precisa. Mas eu tenho certeza que os seus filhos preferem muito mais o básico e muito amor do que o melhor carro, roupa de marca e não ter você. Não ter o seu tempo, o seu carinho, a sua atenção. Pense nisso, tá? Filhos que experimentarem a alegria de uma família feliz serão filhos que terão famílias felizes. Normalmente, tá? Famílias felizes existirão quando existirem pais sinceros em suas atitudes, em suas decisões, em suas escolhas e prioridades. Você não escolhe a sua família, ela é um presente de Deus para você, assim como você o é também para ela. Então, repense a sua vida em família e mude para o melhor, tá certo? Vamos parar de colocar a culpa dos problemas dos outros. É culpa do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do cachorro, do papagaio, do periquito, né? Não. Vamos assumir a nossa parcela aí, né? Nesse sentido, vamos refletir. Até que ponto eu estou sendo uma pessoa acolhedora na minha casa, com a minha família? Até que ponto eu estou sendo o esteio da casa, o ponto de equilíbrio? O que eu posso fazer para mudar? Então, é essa reflexão que eu quero deixar para vocês hoje com muito carinho. Tá? Agradeço a atenção de vocês. Está aí o meu e-mail, o meu telefone, tá? Quem não perguntou, pode perguntar por e-mail,
Respondo todos, às vezes não consigo responder na hora, mas eu respondo. Quem já fez perguntas aí por e-mail ou por WhatsApp sabe que eu respondo. Tá bom? Ó, grande beijo no coração de vocês. Eternamente grata pela atenção. Até a nossa próxima aula.